Em pleno 2021, qualquer canal de finanças que se preze não pode ficar falando só sobre a renda fixa. Então, por isso, hoje eu vou falar dela, aquela que te causa calafrios, aquela que te faz suar de noite, aquela que te faz abrir o home broker no final de semana, mesmo não tendo pregão, e eu sei que tu faz isso, tá? Vamos falar hoje sobre a renda variável. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários, sejam muito bem-vindos ao canal do Quebrando a Poupança, aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E bom, hoje o papo é sobre renda variável, eu vou falar uma breve introdução aqui do tópico, tá? Então assim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que na renda variável ela é diferente da renda fixa. Por quê? O principal motivo é que depois que a gente faz o nosso investimento, a gente não tem como prever para onde que ele vai. Então a gente pode ser muito sortudo e a gente comprar um ativo, uma ação, por exemplo, num dia e no dia seguinte a gente acordou e ela se valorizou em 10%, porque saiu uma notícia positiva sobre a empresa, uma proposta de fusão com uma concorrente, coisas desse tipo que a gente não tem controle. Ou a gente pode ir para o outro lado, né? E assim, sair uma notícia negativa, de repente o governo vai regular o mercado que ela atua, ou vai aumentar a regulamentação, vai aumentar tributo, qualquer coisa assim, e a ação se desvalorizar, certo? Então, essa é a principal característica que faz a gente ter essa diferença com a renda fixa. E tu deve estar se perguntando, né, por que isso acontece? Porque, bom, nos preços para a renda variável, eles são definidos só pelo mercado, ou seja, todas aquelas pessoas que estão comprando e vendendo aquela ação, aquele fundo imobiliário, aquele derivativo, naquele dia, naquele determinado momento. Então, o que acontece? Vai depender muito do humor. Então, se as pessoas estão pessimistas com relação ao futuro, com as expectativas futuras, os preços eles tendem a cair. Se tá rolando muita euforia, as pessoas estão só vendo boas notícias, só enxergando perspectivas positivas, a gente começa a ver um aumento nos preços. E falando agora sobre os agentes de mercado, a gente tem duas grandes divisões que a galera gosta de fazer quando a gente fala sobre renda variável. São os investidores e os especuladores, né? O Benjamin Graham, que é um cara que é super respeitado no mercado, escreveu um dos melhores livros de investimentos assim que eu já li, que é o Investidor Inteligente. Ele fala que a atividade de investimento ela parte de uma análise muito profunda e minuciosa sobre aquele ativo, sobre aquela classe de ativos, que garante uma segurança do principal e um retorno adequado pelo risco que está sendo tomado. Então, e ele fala que qualquer outra coisa que não entra nesses critérios ou que não segue essa fórmula, né, é uma atividade especulativa. Então, para ele, alguém que faz um estudo profundo é um investidor, e aquele que aposta baseado em percepções, em ideias, só sem muita fundamentação teórica, a gente tem aí a figura do especulador. Já o Max Günther, que é o cara que escreveu os Axiomas de Zurique, ele fala que, ele comenta no livro dele que todas as atividades de investimento ela tem um pouco de especulação, porque depende muito do que a gente acredita que vai acontecer, certo? E eu tendo a concordar um pouquinho mais com esse segundo ponto, porque mesmo quando a gente faz cálculos de valor de fluxo de caixa descontado, de valuation da empresa, analisa o setor e as perspectivas futuras, a gente tem que usar muitas variáveis que a gente tem que estimar. Então, assim, se a gente tem posicionamento um pouco mais positivo para aquilo, a gente tende a traduzir isso nos números que a gente vai usar nas fórmulas. Então, e como a gente não sabe, isso acaba tendo um pouco mais de peso para mim particularmente. Agora que a gente já falou sobre os agentes do mercado, sobre como a renda variável funciona e um pouquinho sobre especulação e investimento, a gente tem que falar sobre os ativos ou os produtos financeiros relacionados à renda variável que são mais conhecidos, né? Então, começando, obviamente, pelas ações.
As ações, então, nada mais são do que pedaços do capital social de uma empresa, ou seja, quando tu compra uma ação, quando tu adquire uma ação na Bolsa de Valores, tu é, enquanto tu continuar com ela na tua carteira, investidor daquela empresa, né? Então é sócio daquela empresa. E ela dá todos os direitos que um sócio qualquer teria, né? Porque tu pode participar dos resultados daquela empresa, então se ela tem trimestres positivos e tem geração de fluxo de caixa para os acionistas, tu acaba recebendo isso, uma parte disso, na verdade, na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, né? Então assim, a gente tem duas formas principais de ganhar dinheiro com as ações, que são a valorização do próprio ativo, né? Então tu comprou por 10 e agora ele está sendo negociado por 15, 20 reais, e esses rendimentos que vêm decorrente da atividade da empresa no dia a dia. Depois disso, nós temos os fundos imobiliários, né, que eles ganharam bastante relevância aí nos últimos anos por ser uma forma fácil de estar investindo no setor imobiliário com pouco dinheiro, né? Porque se a gente pergunta para um pessoal assim mais velho, né, sobre investimento em imóveis, a gente vai falar sobre comprar um apartamento, comprar uma casa, uma fazenda, um sítio, qualquer coisa assim. Isso envolve uma soma muito grande de dinheiro que muitas vezes não é a realidade de quem está começando na renda variável. Então, os fundos de investimento imobiliário, eles são uma alternativa. Por quê? Porque eles funcionam como qualquer outro fundo, então eles têm um gestor que vai fazer a alocação do capital, né, daquele fundo, investindo em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, hotéis, prédios residenciais, qualquer coisa, e vai receber, né, o fundo que investe naqueles imóveis vai receber os aluguéis provenientes e vai distribuir para os seus cotistas, né? Eles têm uma frequência muito maior de distribuição de resultado do que as ações, por exemplo. Então, assim, a menos que ocorra alguma coisa muito negativa no mercado daquele fundo especificamente, ele distribui quase todo mês uma parte do seu resultado para os seus cotistas. Depois dos fundos imobiliários, nós temos os ETFs, ou Exchange Traded Funds, que são cestas de ativos financeiros, né, que vão replicar um índice de mercado, um setor específico da economia ou outro ativo financeiro, uma commodity, alguma coisa. Por que isso? Eles são conhecidos como fundos passivos, ou seja, uma gestora vai lá, cria esse fundo passivo que vai dizer assim, olha, eu vou usar esse fundo aqui porque eu vou replicar o índice do Ibovespa, por exemplo. Então, dentro daquele fundo, ele vai comprar os ativos proporcionais à distribuição do índice Ibovespa. Então, as empresas que têm mais representatividade no Ibovespa vão ter mais representatividade na carteira daquele fundo, né? Então, assim, tem ETF para ouro, para índice americano, várias outras coisas. Eles são uma excelente forma da gente, como investidor que está começando na renda variável, diversificar o nosso patrimônio, os nossos investimentos com pouco dinheiro, né? Porque as cotas deles variam bastante aí de preço, então normalmente elas estão muito próximas aí ao índice que elas se propõem a seguir. E por fim, a gente tem os derivativos, né, que são instrumentos financeiros que acabam eles estão ligados a outros itens, né? Então, por exemplo, a gente tem derivativos de soja, café, boi gordo, outras ações propriamente dito, né? Então, assim, e aí qual é que é a pegada aqui? A pegada é que eles sempre vão ter o seu preço dependendo daquele ativo que serve como referência, né? Então minério de ferro, qualquer coisa nesse sentido que não é propriamente dito o ativo, né? Mas que segue ali vinculado ou tem um lastro com aquele ativo, ele é um derivativo. E agora que tu já sabe tudo isso sobre a renda variável, tu vai me perguntar, Ricardo, mas essa renda variável, ela é boa ou ela é ruim? Eu vou te dizer, depende, porque depende do teu perfil de investidor, depende de quais são os teus objetivos para o teu dinheiro, certo? Então, se tu é uma pessoa que, por exemplo, quer multiplicar muitas vezes o seu patrimônio, tu muito dificilmente vai conseguir isso só
na renda fixa. Então tu precisa de uma parte do teu patrimônio estar alocado na renda variável, certo? Então assim, depende muito do teu ponto de vista, de como tu se sente quando tu tem uma variação muito brusca também dos teus investimentos, do teu patrimônio, né? Então acordar um dia e ver que ele se desvalorizou em 25% e tu estiver ok com isso, tu pode ter maior exposição na renda variável do que uma pessoa que perderia o sono numa situação como essa, certo? Então, galera, o que eu queria passar era isso. Muito obrigado por ficarem comigo até o final. Eu vejo vocês na semana que vem.